Bem, irmãos, paz do Senhor, sem mais delongas, vamos abrir em Isaías, capítulo 28. Livro do profeta Isaías, capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura desse texto em duas partes. A primeira parte vai ser capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 15. O nosso título é um novo tema que está escrito: denúncias contra Judá e Israel, ais e bênçãos. E o primeiro ai que nós vamos ver é o ai de Samaria. Então, contra Israel e Judá. Vamos ler lá então, microfone a postos aí, capítulo 28, versículo 1 diz assim: ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da casa gloriosa, da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Bom, então nessa primeira parte aí, falando a respeito de Samaria, né? O primeiro versículo, pode passar. O versículo 1 ele fala: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim. Efraim, como eu já tinha comentado em muitas aulas anteriores, né? Efraim ele simboliza a terra de Israel em um todo. Então quando eles falam Judá, eles podem estar falando diretamente da terra de Judá, da região, ou falando do reino todo, né? Muitas vezes vai estar falando Benjamim, e Benjamim e Judá formam as duas tribos do reino do sul. Então, quando fala Benjamim, provavelmente vai estar falando de Judá e Benjamim juntamente, ou seja, do reino do sul todo. Agora, quando fala Efraim, Efraim é a maior tribo do reino do norte. Então, quando está falando Efraim, muitas vezes pode estar falando de Israel todo. Aqui no caso porque Deus, até mais para frente aqui nós vamos ver que Ele está falando do julgamento do país todo e não somente de Samaria. O que é Samaria? Samaria é a capital de Efraim. Então, você deve ver aquela mulher perguntando para Jesus, né? Aonde se deve adorar, Senhor? Em Samaria ou em Jerusalém? Por quê? Samaria tinha um templo e Jerusalém tinha outro templo, né? O original de Jerusalém e a cópia que o Jeroboão fez lá em Samaria. Então ela perguntou para ele porque ela não sabia que templo que ela tinha que adorar a Deus. É a mesma coisa uma pessoa hoje chegar em você e falar assim: que igreja que eu devo ir? Eu devo ir naquela igreja tal ou naquela outra igreja? Se Jesus respondesse para você, de que forma que ele responderia, né? Samaria? Então, provavelmente a gente passou, porque é reino do sul, é reino do norte. Efraim é para cima de Jerusalém. Deixa eu ver um mapa aqui. Se alguém conseguir achar um mapa aí na internet, depois traz para eu estar vendo ali. Coloca aí mapa de Israel, reinos Efraim, reinos não, estados ou regiões. É que, como Israel é muito pequeno, provavelmente a gente deve ter passado por lá. Israel é muito pequeno, dá para atravessar num dia de carro. Então, 400 quilômetros você atravessa em 8 horas. É menor que o estado do Sergipe, Israel. O estado do Sergipe é o menor estado do Brasil. Depois, se alguém achar, mostra aqui para mim, para eu ver onde que está certinho.
da terra de Efraim. Achou? Traz aqui para eu ver. Efraim é logo acima de Jerusalém. Aí não está mostrando Samaria aqui agora. Samaria fica bem no meio do Reino do Norte. É bem no meio, é bem para cima do Mar Morto, para cima do Rio Jordão. É bem para cima. Pode pegar. O lado esquerdo. Só que isso aí. Só que isso aí já é Rio do Sul, né? Então o que acontece? Ele fala: da sua flor caduca, da sua gloriosa formosura, que está à parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Já que nós vamos entrar nessa questão aí dos vencidos do vinho, vale fertilíssimo por causa da região de Samaria, que é uma região boa, uma região fértil. Pode passar? A queda de Samaria, versículo 2 e 3. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este com uma queda de saraiva, com uma tormenta de destruição e com uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com o poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Cita novamente aqui a questão dos bêbados, né? Então o Senhor prediz o castigo do reino do norte. Samaria, ao que notaremos, irritava muito a Deus pelo consumo exagerado de álcool, fora outros problemas, mas o destaque aqui é isso. Só que a questão aqui eram os líderes religiosos, porque como eu falei, lá tinha um templo, né? Os líderes religiosos de Efraim, de Samaria, eles a todo momento estavam com esse tipo de problema. E aí uma pessoa que vai exercer uma função subida no álcool, como que ele vai exercer essa função de sacerdote? Não tem como, a pessoa perde a noção do que está fazendo, né? Porque o álcool, ele tem essa coisa de entorpecer o cérebro, né? Então isso aí estava agravando muito a situação deles diante de Deus, fora os outros problemas que a gente tem visto aí, né, durante o tempo todo. Pode passar? 4 e 5. Então aqui ele fala da terra: a flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, pondo alguém nele os olhos, mal o apanha, já devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Então, ela era uma terra boa, uma terra fértil, boa para o plantio. O profeta faz uma comparação da queda dela com a flor que murcha, né? Como ele fala aqui no comecinho aqui, o vale será como o figo prematuro. Onde que eu li flor que murcha aqui? Eu acho que é outra tradução que eu tinha visto antes. Mas ele fala do figo prematuro aqui. Flor caduca da gloriosa da sua gloriosa formosura. Flor caduca, aqui numa outra tradução tinha dito flor que murcha. Porque já que ele está falando de uma terra fértil, então ele compara com a planta, né? Ele compara com o pouco que cresce. E no caso, uma flor, né, é algo bonito, né? Algo que você coloca para enfeite, né? Porque é algo decorável. E a terra lá era como isso, como uma flor bonita. Só que quando viesse o castigo, eles iam murchar, eles iam cair e perder a formosura.
né? E aqui ele fala do figo, isso é interessante até, porque perdendo a sua beleza, um figo que amadurece antes da colheita logo é devorado, que o caso é algo repentino e rápido, mal o apanha já o devora. Então, a época do verão aqui é descrita como a época que amadurece as frutas. Então, nesse caso, imagina um figo, né? Ali ele fala da figueira. Imagina um figo que amadurece antes da época de amadurecer, né? E logo vem uma pessoa, vê ele bonito, um figo só, vai lá, cata e já malcatou, já está devorando. Assim seria a destruição desse povo, né? Ia ser prematuro, ia acontecer cedo, antes da hora, e logo ia acontecer e logo ia cumprir o castigo, né? Então a invasão viria sobre eles, eles seriam derrotados, né? Rapidamente, sem poder revidar nem nada. E naquele dia o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e formoso diadema para os restantes do seu povo. Então o restante que ainda busca a Deus, o restante que teme a Deus, porque sempre vai ter e sempre teve alguém ou algum grupo de pessoas no meio do povo de Deus que não desobedecia a Deus, né? Não é todo mundo. Se fossem todos, Deus destruiria tudo de uma vez, não sobraria nada. Elias falou: só sobrei eu que temo a Deus, que sirvo a Deus, que profetizo. Não, é que os outros estavam escondidos, né? 100 profetas. Também. Ninguém queria colocar a cara para apanhar. Por quê? Quem que era a rainha da época de quem? Era pior que o rei, porque ela mandava mais que ele, né? Todo mundo tinha medo dela. Ela era uma prostituta idólatra, né? Ela trazia toda a idolatria para o meio do povo de Deus. Devia ser a pior época de idolatria, devia ser aquela época ali, né? Tinha mais profeta dela do que profeta do povo. Ele tinha coragem, talvez os outros não, né? Talvez os outros ainda estivessem meio inseguro, né? 5 e 6, agora pode passar? 6 e 7, parte A. Será o espírito de justiça para os que se assenta a julgar, e fortaleza para os que se fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se de pé por causa da bebida forte. Então, aqueles que seguem a justiça e obedecem a Deus, mesmo que em situações assim, que todo o povo sofre junto, no caso, até eles também pagariam, né? Porque todo mundo ia para o cativeiro, todo mundo ia pagar. Esses são guardados e livrados, mesmo em cativeiro, mas os que fazem o oposto são julgados com certeza. Então é o que ele faz a comparação aqui, né? Ele fala: o espírito de justiça para os que se assentam a julgar, e fortaleza para os que se fazem recuar o assalto contra as portas. Mas, né, para os que cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se por causa de bebida forte. Então, para um tem um julgamento benéfico, apesar da situação que esteve, e para o outro, que é o contrário, com certeza vem o julgamento de justiça, né? Pode passar? Aí a segunda parte ele fala, 7 e 8. Sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. Então olha só, sacerdote e profeta não pode nem ficar de pé por causa da bebida forte. Olha o ponto que eles estavam chegando, né? É um consumo exagerado do álcool, porque a gente sabe que eles bebiam álcool, a gente sabe que eles bebiam vinho há muito tempo, não é de hoje, e não tinha problema nenhum, só que eles estavam exagerando de uma forma aqui que perdia o controle, né? E por causa de ser um vale fértil, eles tinham muita plantação, né? Então logo assim também consumiam muito, né?
E os que não podiam, os que tinham que se abster do álcool, eram os que mais estavam consumindo, a ponto, né, de vomitar nas mesas, tudo. Ele fala que não tinha um lugar limpo. Ó, todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundícia. Dele mesmo, né? Se tanta coisa não tivesse acontecido, muita coisa, se tivesse sido evitada de acontecer, né? Tanta coisa hoje seria diferente. É o rumo que a história toma, né? Cada um faz suas escolhas e tudo tem consequência. Então, sacerdotes e profetas inebriados não podiam exercer suas funções, bebiam tanto a ponto de vomitar. Pode passar? (9 e 10). A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso os desmamados e os que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O profeta Isaías estava tratando os profetas e os sacerdotes como criança, os desmamados, os que foram afastados do seio materno. Então vocês acabaram de desmamar, parece umas crianças, né? Parece que não sabe o que está fazendo. Olha só, sacerdote e profeta dando trabalho igual um adolescente bêbado numa noite de madrugada. E ele fica bravo com isso. Ele usa de uma ironia aqui, como ele fala, né? Preceito sobre preceito, é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ele começa a usar um tom de ironia aqui, para poder falar que vocês não estão cumprindo a vontade de Deus, vocês não cumprem os preceitos, vocês não cumprem as regras, né? Vocês exageram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não obedecem a Deus e tem que tratar igual criança. Então, os líderes ficaram indignados com o fato de Isaías repreendê-lo como se fossem crianças e zombaram do seu método. Pode passar? Aí, por causa deles ter feito isso, Deus deu mais um aviso, né? Aqui no versículo 11 ele fala: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Aqui ele já está falando diretamente da invasão dos assírios, né? Então essa invasão aconteceu, levou o povo no primeiro cativeiro, o povo do Reino do Norte, teve aquele cerco lá em Jerusalém, no Reino do Sul, mas não conseguiram derrotar Jerusalém, Deus livrou eles, né? Depois disso aí veio a Babilônia e levou o Reino do Sul. Então lembrando que o cativeiro veio para o Reino do Norte pela Assíria, e o do Sul depois veio pela Babilônia. Então, em breve, ó, tem um textinho para abrir aí. Quem está com o microfone aí perto, pode ler aí. 1 Coríntios 14, 21. Ó, pelos assírios, eu vou até ler o 12 e o 13 aqui antes. Ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, e preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e enlacem e sejam presos. Então, em breve Deus falaria a Israel por meio de linguagem inteligível, né? Língua estranha dos conquistadores assírios. Este versículo é citado por Paulo em 1 Coríntios 14, 21. Pode ler? Está escrito na lei por homens entre outras línguas e por lábios de estrangeiros, falarei deste povo, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha só, ele fala a mesma coisa, né? Deus usou até povos de outras línguas,
de lábios estranhos para poder falar com o povo de Deus, ou seja, para poder mostrar que Deus está virado com eles, né? Não falar literalmente. Ele não trouxe profetas lá da Síria, ele falou com a cinta, né? Falou com a conversa, né? Igual o pai quando fala com o filho: mais tarde a gente vai conversar. Mas não vai conversar com o filho, bater no filho. Então, da mesma forma, né? Deus usou a vida dos assírios, né? O povo assírio, que era um povo forte na época, para poder castigar, para poder mostrar para o povo de Deus que eles estavam errados. E dessa forma, né? Ainda Paulo fala: mesmo assim, ainda não ouvirão. Mesmo que Deus traga castigo, mesmo que Deus traga outros povos para castigar, para passar vergonha, passar humilhação, né? Imagina, o teu pai ter que trazer uma pessoa de fora para falar com você, porque ele não consegue falar com você. Ele tem que trazer uma pessoa de fora para te repreender. Que coisa vergonhosa, não é? Então, Deus trouxe o povo estrangeiro, e mesmo assim o povo nunca ouviu, e nem vai ouvir, segundo Paulo falou. Para mostrar que as línguas são um sinal de repreensão para os incrédulos. Próximo. Aliança com o inimigo, 14 e 15. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte e com o além, e fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque o nosso refúgio temos a mentira, debaixo da falsidade nos temos escondido. Então, eles estavam falando que eles não iam cair sobre eles o mal, porque eles estavam com Deus que os protegeria. Então, aqueles que apoiavam os assírios preferiam confiar em sua aliança com a morte, né? Em seu acordo com o além, o Sheol, que talvez envolvesse necromancia, a confiar em Deus. Então estavam confiando na morte, estavam confiando no inferno, ou seja, eram dos deuses deles lá, né? Uma referência aos deuses deles, porque para Deus, que não é ele, é o inimigo. Então eles achavam que podiam confiar nos assírios. Pouco antes, eles estavam fazendo aliança com os assírios, e os assírios vieram e derrubaram eles. Por quê? Eles tinham uma aliança com a Assíria e começaram a fazer uma aliança com o Egito. O que aconteceu? Eles faziam comércio. Quando você faz aliança, você faz comércio. É mais comercial do que proteção. É uma desculpa para poder trocar bens e vender as coisas. Então, fizeram aliança com a Síria, os tratados, começaram a fazer comércio com eles. E começaram a fazer aliança com o Egito para arrumar uma segunda proteção. Aí a Síria viu que eles estavam fazendo aliança com o Egito e não gostou. E aí foi lá, invadiu o Egito e invadiu a Israel. Então, nenhum dos dois permaneceu naquela época. O Egito também foi derrubado nessa época que Israel foi derrubado, pouco antes. Pode passar. Agora nós vamos ler o restante do capítulo. Então vai ser Isaías 28, do 16 até o 29. Portanto, assim diz o Senhor: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião como alicerce, e uma pedra provada, pedra de uma pedra preciosa, de esquina, de firme fundamento, e aquele que crê não se apressará. Estabelecerei o direito como lei, a justiça como fio e plano. Quanto ao refúgio da mentira, grandioso valerá o seu esconderijo, as muitas águas do sul. Sua aliança com a morte será anulada, seu pacto com o Senhor não se existirá. Quando vier o tempo da calamidade,
16 em diante, aí muda um pouquinho o foco. No comecinho que ele já começa a falar sobre Jesus, né? Pode passar aí. A pedra. Então ele fala aqui, Jesus citando de várias formas ele como uma pedra. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, para aquele que crê não foge. Então, o Messias seria uma pedra angular em sua obra expiatória pelo pecado, uma pedra provada em sua tentação, uma pedra preciosa em seu relacionamento com o seu povo. Aí eu tenho alguns textos aí para abrir. Quem está com o microfone aí? Pode abrir o primeiro aí, ó. Salmo 118, 22. Vai ler? Vai ler? Romanos 9, 33. E aí vem aqui na frente, 1 Pedro 2, 6. Pode ler se já achou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Então a pedra angular, a pedra de esquina, né? É a pedra principal, é a pedra que usa para fazer a fundação, que é a base das coisas, a base das casas, principalmente naquela época, né? Pode ler? Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, Jesus, ele é uma pedra de tropeço e pedra de escândalo para aqueles que não acreditam. Para aqueles que rejeitam ele é tropeço, ele faz a pessoa tropeçar e cair, a pessoa perecer, né? E para aqueles que creem, ele é a salvação. Pode ler? E também as escrituras contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita preciosa, e quem dela crer não será confundido. Novamente, né? Então não será confundido lá no final dos tempos, porque lá no final dos tempos, algumas pessoas acharão que vão ser confundidas, né? Eles vão falar: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Mas Deus vai falar: ó, não conheço, vocês estão confundidos da minha mente aqui, não foram aprovados. Continuando. Melhor, foge, não foge, né? Aqui no final ele fala, ou melhor, não assusta. Pode passar? Do 17 ao 20, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso escudo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então tudo que eles falaram anteriormente, né, da aliança deles, né, que quando viria o açoite eles fugiriam, eles não seriam esmagados, tudo que eles falaram, Deus falou o contrário. Ou seja, a sua aliança com a morte vai ser anulada, né? Deixa eu ler aqui de novo. O seu acordo com o além, né, não subsistirá, e quando vier o açoite, o dilúvio do açoite passar, vocês vão ser esmagados por ele. Então, a aliança seria anulada quando a Síria se voltasse contra Israel. Então eles tinham feito aliança com a Síria, como eu falei, né? E detalhe, até mesmo a ajuda do Egito seria insuficiente, porque o Egito também, eles tinham aliança com ele, também foram invadidos, também foram derrubados pela Síria nessa época. Então, não adianta, pode fazer aliança com quem quiser. Se Deus estiver irado contra a nação e falar que vai julgar, não importa.
Pode. Aí continua falando do açoite, né? Porque todas as vezes que passar vos arrebatará, porque passará amanhã após manhã, todos os dias e todas as noites, e será puro terror de só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Então, mesmo com o Egito ajudando eles, ainda assim não haveria como escapar desse cativeiro. E continuando, o horário está meio curto, então vamos deixar essa parte de Davi para outra hora. Mas no versículo 21 até o 22 diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato e o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor dos exércitos ouviu falar de uma destruição, e já está determinada sobre toda a terra. Então, Davi arrasou os filisteus lá no monte Perazim. Depois, se vocês quiserem estar vendo, né, sobre essa história, está lá o texto, 2 Samuel, capítulo 5, 17 até 25. Depois vocês leem em casa, para você estar conferindo essa história aqui. Também Deus teria de castigar o próprio povo, seu ato inaudito, né, parem de zombar, para que as correntes não apertem ainda mais, pois a condenação era para o país inteiro. Então no versículo 22 ele fala: agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor dos exércitos, ouviu falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Então não era só sobre Samaria, era só sobre toda a terra esse cativeiro. Apesar de ele estar falando o tempo todo de Samaria e de Efraim, ele estava falando do povo de Israel inteiro o tempo todo. Então, pode passar aí. Ali, a localização sempre fica muito claro, então não dá para enxergar direito. Mas é a localização do monte Perazim, para baixo lá, você vai ver um vale, a cidade lá embaixo. E foi ali que Davi, né, arrasou com os filisteus numa guerra. Pode passar? Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não se espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Então o lavrador, o fazendeiro, ele primeiramente ele prepara a terra, né? Ele sulca ela, né? Sulcar é fazer sulcos ou fazer valetas, né? Então, sabe aquele disco de arado que o pessoal usa para cozinhar, para fazer as carnes lá? Então, aquilo lá, originalmente, né, é para arar a terra. O pessoal que adaptou para fazer uma fornilha de fazer coisa boa, né? Eu vi o trator lá no serviço nosso, ele tinha aqueles discão de arado, né? E ele passava na terra e ia fazendo aquelas valetas, né? Antigamente eles faziam isso aí com o boi, né? E com o arado. O arado é uma guia, né? Uma ponta, parece um Y, né? É uma ponta, um ferro na ponta lá, você segura. É por isso que na Bíblia fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Você imagina você conduzir um ferro embaixo só, apenas com as duas mãos. O tempo todo fica assim, né? Se tem uma pedra na frente, você tem que dar um jeitinho de dar uma desviada. Se você olha para trás, você bate e perde. Isso.
trator são vários discos. É pesado, né? Então, e dessa forma ele prepara a terra para ele cavar, para ficar mais fácil, né? Um processo mais rápido do que você cavar na mão. Ele cava a terra e semeia. Então, depois que está tudo pronto, ele não vai continuar cavando, ele vai semear. É a hora dele poder semear. É o que ele fala no versículo 25, né? E o versículo 26. Pois o seu Deus, assim como o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda do carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Então, cada coisa tem um processo. Para poder cavar a terra é uma ferramenta, para poder plantar é outra ferramenta. Depois que já está cavado, você não vai passar mais o arado lá naquela terra, não vai passar mais. É outras ferramentas que você vai usar, né? Então, acaso se esmiuça o cereal? Não, o lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro, nem os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O que quer dizer tudo isso? Ele está fazendo uma comparação aqui para dizer que tem processos que acontecem na vida da pessoa para poder trabalhar o povo de Deus. Deus não faz o mesmo processo toda hora. Nem todo tempo ele está debulhando o cereal. Não, tem um tempo que ele está plantando, tem um tempo que ele está preparando a terra, tem um tempo que ele está estercando, tem um tempo que ele rega, tem um tempo que ele colhe. Então, apesar, né, como fazendeiro, em seus instrumentos, usa os seus instrumentos apropriados para debulhar cada tipo de grão, Deus deseja produzir justiça em seu povo por meio de determinados juízos. Então, isso quer dizer que eles tinham que passar pelo cativeiro para eles poderem aprender. Eles tinham que passar por tudo aquilo para Deus trabalhar na vida do povo. Porque se muitas vezes Deus não fizer isso, se Ele não for lá e cortar aquilo que não presta do meio do povo, o povo vai crescer um povo sem saúde, né? Vai crescer uma igreja sem saúde. Muitas vezes é necessário arrancar, é necessário passar por provações, é necessário tirar, é necessário trabalhar e passar por certos momentos pelo fogo, para o povo poder crescer sadio. Uma coisa interessante que um amigo me falou, ele disse assim que tinha lá uma árvore frutífera, eu só não lembro que árvore que era, que ele tinha comentado comigo. E uma dava fruta e a outra não dava. Então eram algumas árvores lá, uma dava fruta e outra não dava. Por que ela não dava? Porque ela não tinha estímulo. O que acontece? O que é a fruta da árvore? A semente dela, assim como o ser humano tem a sua semente, é para reproduzir. É para isso que serve. Então a semente da árvore para ela é a continuação da linhagem dela. Para nós é alimento, né? A fruta, a semente, aquilo que sai da árvore. Aquela árvore não produzia nada. Certo dia caiu um raio nela. O que a árvore aconteceu com a árvore? A gente tem que entender que a árvore é um ser vivo. Ela está viva, ela não está morta. Ela é dotada de instintos, assim como animais e pessoas. Caiu um raio nela, ela deve ter pensado assim: eu vou morrer, eu tenho que produzir para poder continuar a minha linhagem. A partir daquele momento que caiu um raio naquela árvore, ela começou a produzir. Então, tem pessoas que fazem isso. A árvore não está produzindo nada e vai lá, corta, dá umas facadas na árvore lá, para machucar ela, para ela poder produzir. Pode falar. Aí, então você vê que não é mito, é fato, né? Você precisa dar um estímulo para ela. Ou você produz ou você morre. Aí ela vê que ela vai morrer, ela começa a produzir para não acabar a linhagem. Então.